Vamos lá, bom dia. Dando continuidade aqui aos exercícios de poderes administrativo, direito administrativo começando do zero. Quem tiver interesse em material, tem um contato nas redes sociais aí abaixo do vídeo, na descrição do vídeo. E a gente compartilha o material e outros materiais aí no canal são interessantes: direito constitucional, direito penal, processual penal, legislação penal especial. Compartilhe o vídeo para aquele pessoal que está estudando para o OAB. É muito importante esse material, é excelente esse material para o OAB. Vamos lá, paramos na questão 20 na aula passada, vamos da 21 em diante. SEBRASP, Polícia Civil do Maranhão, investigador de polícia 2018. Deixa eu abrir aqui a ferramenta de marcação. Vamos lá, item a item aqui. Vou pegar aqui a canetinha. Poder de polícia não tem relação. Botou não, já marca aqui na prova. Não tem relação com o direito do consumidor. Então, está perguntando, né, se não tem relação com o direito do consumidor. Lembrando que, né, o poder de polícia é aquele poder de polícia administrativo, que a gente está falando aqui, né, não é o poder de segurança pública, é o poder de polícia administrativa, está no âmbito de direito administrativo. É só lembrar, quando lembrar aqui direito do consumidor, é só lembrar do RAPA, né? Na verdade, o RAPA, quando está, não sei se usa esse termo aqui em Brasília, mas lá no Rio usa muito o RAPA, lá vem o RAPA, que é justamente a pessoa que está ali na rua vendendo produtos ali sem procedência, não sabe se passou pelas coisas do Inmetro, se tem nota fiscal, ou seja, o que é que a pessoa está fazendo ali, aquela polícia ali do RAPA, né, apreendendo aqueles produtos que estão ali no meio da rua, ali no chão, ali sendo vendido. É o consumidor, né? Você não está ali preocupado tá feio, nada daquilo. O que está por trás do que o pessoal está fazendo ali do RAP é o consumidor, né? Que pode estar vendendo um produto ali que é falsificado, que não passou o brinquedo pelo Inmetro, aquilo pode soltar uma peça, a criança engolir, se engasgar. Logicamente, né, tem várias discussões. Ah, mas as pessoas não têm emprego, como é que vai fazer? Aquelas discussões, mas para o servidor público que está ali, o que está orientado para ele é aprender aqueles brinquedos, né? Ou sei lá o que for, só estou dando um exemplo, brinquedos. Porque corre o risco do consumidor, né, comprar uma coisa que é falsificada, não ter a segurança. O produto que é o original, ele passa pelos, né, perícias do Inmetro, pelas testes do Inmetro, sabe que não vai ter, como é que se fala? Colocar o consumidor em risco. Então, na verdade, o poder de polícia ele tem relação com o direito do consumidor também, né? E vários outros ramos do direito, né? Direito à saúde, na área de vigilância sanitária, tem vários, né? As próprias agências reguladoras, quando atuam na área de energia elétrica, área de telecomunicações, também tem a ver com o direito do consumidor, entendeu? Quando elas estão ali protegendo, vendo a relação da prestação do serviço público, ali também tem um pouco de direito do consumidor. Então, item equivocado aqui. O poder de polícia será sempre exercido em caráter vinculado, nos estritos termos da lei que autoriza o seu exercício. Esse aqui também é só lembrar da questão que sempre coloca lá em cima, né, no teoria, que o poder de polícia, ok, uma parte dele é vinculado, né? Lembra que eu falei que tem uma parte dele que depois que você decidiu, a gente comentou em aulas passadas, depois que você decidiu fiscalizar, né, determinado local, determinado estabelecimento, determinado carro, você se torna vinculado. Mas até o momento em que você decidir quem que você vai fiscalizar, você tem uma discricionalidade. Então, você está lá na blitz de trânsito, exercendo o poder de polícia, você deixa passar uns carros, não, isso aqui eu vou parar. Logicamente, a gente sabe que hoje tem tecnologia para você verificar a placa do carro, saber quais os que já estão, né, em situação irregular e os que não estão, e por isso você deixa passar. Mas às vezes é muito rápido ali, não dá tempo de ficar consultando placa por placa. Às vezes é como é que a gente chama? No feeling do fiscal ali, que ele já, aquele cara, né, olhou meio estranho para ele. E, além disso, o poder de polícia tem a questão das multas. Multas não são necessariamente
assim, padrão, X valor para determinada situação. Você normalmente tem um range, né? Tem, de tanto a tanto, você, né, pode multar. E aí o fiscal ali vai... Lógico, não pode sair da razoabilidade nem da proporcionalidade. Então, também está equivocado aqui. Não será sempre. Essa palavra aqui também prova, você também tem que ter cuidado. Colocou essas palavras aqui, não. Ou seja, essa foi uma questão clássica das palavras clássicas, né? Não, sempre. Se ele tivesse botado exclusivamente, o sempre e exclusivamente é praticamente a mesma coisa numa prova. Botou exclusivamente sempre é que você está, né, tá botando uma coisa muito restritiva. E tem que ter cuidado na hora da prova esse tipo de palavra. A polícia judiciária é privativa das corporações especializadas, polícia civil, polícia militar, enquanto a polícia administrativa se distribui em diversos órgãos da administração. Ok, né? Esse é o conceito clássico, né, de fazer o comparativo entre a polícia da área de segurança pública, que é específica, né, das polícias civis, e aí, apesar de incompleto, está correto, polícia civil, polícia federal, né, e as polícias militares, né, é específica, a polícia judiciária, a polícia civil, polícia militar. Só que aí tem um equívocozinho, mas acho que não, Eu também percebi isso aí, mas não daria problema. outro dia Não, eu vi, professor, um policial militar com um mandado judicial indo numa casa para levar um aham, cara. Aí eu falei, pô, aham. então deve ser uma coisa vinculada, um segundo, como é que diz? Em segundo plano, né? Pode ser que Aham. eles façam isso. Isso aqui é um equívoco aqui do militar, polícia judiciária, mas, assim, se for investigador, não sei. Vamos ver se tem todas as erradas. Só se tiver todas as erradas, estaria correto essa. Bom, apenas o item 1 está certo. A gente também resolve por eliminação. Bom, o item, para mim, aí eu não sei, não falaram, para mim as duas primeiras estão erradas, a terceira está certa. Então, o item 1 eu tenho certeza que está errado, né? Não tem relação com direito do consumidor. Deixa eu tirar aqui a borracha. Vamos lá. Isso aqui, para mim, eu tenho certeza que está errado. O item 2 não será sempre. O item 3 é que eu acho que está certo. O item 1 e 2 estão certos? Não, eu sei que o item 1 está errado. O item 2 e 3 estão certos? Para mim, o item sempre aqui também está errado. Se tivesse os três errados, geraria uma possibilidade de anulação dessa questão, porque na ponta da caneta, especificamente, a Polícia Militar ela não é judiciária, é só civil. E a Se federal, ele né? Do... colocasse, assim, o poder de polícia na área de segurança pública é privativo das corporações polícia civil e militar, ok. Agora, na hora que ele especificou polícia judiciária é um termo específico da área de segurança pública. Você tem a polícia judiciária e a polícia ostensiva. A polícia judiciária, ela é, na realidade, o poder, a parte investigatória, o cumprimento das questões judiciais, né? A questão investigatória das ações penais, dos inquéritos, ela é conhecida como uma polícia investigativa. A polícia ostensiva, né, é a conhecida de polícia preventiva, né, a polícia antimilitares, as militarizadas, né? Então, é específico da área de segurança pública esse termo. E eu acho que ele usou esse termo de polícia judiciária para justamente diferenciar da polícia administrativa, do poder de polícia administrativa. Mas ele poderia ter usado de polícia da área de segurança pública, né? Acho que foi aí o equívoco da questão. Mas, assim, como não tem outro item, se tivesse um item, todos os itens estão errados, isso aqui geraria uma anulação, porque esses dois estão errados e esse aqui, assim, na ponta da caneta, o militar não é judiciário, apesar de eventualmente fazer essa função, né? Quando ele faz o inquérito policial militar, específico lá para os membros da corporação que se desviaram, e que você está fazendo uma parte judiciária da polícia militar, entendeu? Porque aí você está fazendo especificamente uma investigação que depois vai para o Ministério Público, né? Aí mas não é a função principal da Polícia Militar. A função principal da Polícia Militar é a polícia ostensiva. Policiamento ostensivo, né? É o preventivo.
Mas Bom, eles fazem, eu já vi, assim, eles fazem busca e apreensão, essas coisas. sim, A polícia militar faz, né? faz. Não, pois é, mas não é a função principal. Ah, Não tá, é a função entendi. Tipo principal. assim, Aham. hoje, por exemplo, hoje, como é que funciona? Você, juiz lá, passou no concurso de juiz. Cara, tá lá no seu, né, o Ministério Público chegou e mandou, solicitou lá, requereu uma busca e apreensão, que nem você falou. Você vai mandar para onde? Polícia Civil. Vai fazer o mandato, vai analisar o pedido do Ministério Público. Ok, concordo. Busca e apreensão na casa desse cidadão. Você não vai mandar para a Polícia Militar, vai mandar para a Polícia Civil. Essa é o nosso sistema judiciário. Mas aí, como você falou, chega às vezes, por exemplo, num município pequeno. Por exemplo, o meu sobrinho já foi delegado num município pequeno aqui chamado Jaraguá. Era ele, um escrevente e acho que 3 agentes. Um escrivão, né, que chama. Um escrivão e 3 agentes. Logicamente, quando o juiz determinava algumas coisas, ele pegava, recebia, porque ele em tese era autoridade policial para cumprir, só que ele ligava lá para o tenente lá da companhia e dizia, olha, preciso de auxílio de uma viatura, 2 da polícia militar. Então ia junto uma viatura da polícia civil, mais 2 da militar, que sozinhos eles não iam dar conta, entendeu? Dependendo da situação que eles iam lá, às vezes era questão de tráfico, né? Pessoal armado, aí vai chegar lá só o delegado e um agente, 2 agentes, risco total, né? Então, assim, aí nesse momento a polícia estava sendo, a polícia militar, né? Estava sendo polícia judiciária, que está cumprindo o mandato judicial, né? Mas aí, de novo, no nosso ordenamento jurídico, a função precípua da Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Judiciária, cumprir os mandatos judicial, fazer investigações, manter o andamento, né, as determinações dentro de uma ação penal. Está rolando a ação penal, precisa prender um cidadão ou foi mandado a prisão preventiva a cidadão numa ação penal. É a Polícia Civil que vai cumprir. Polícia Militar faz isso eventualmente, né? Não é principalmente. Mas tudo bem. Para mim não tem como, né, essa questão anular. Na ponta da caneta não tem como anular ela, mas de novo, né? Equivocadamente está aqui essa. Vou botar isso aqui. Entendeu o que eu falei? Equivocadamente o cara fez esse erro aí, para você ver que o examinador não é tão. Vamos lá, o item 1 está incorreto. O poder de polícia atinge diversas áreas de atuação pública, inclusive aquelas relacionadas ao direito do consumidor, como se observa pela atuação do PROCON. O item 2 está incorreto. Pelo contrário, como regra geral, o poder de polícia será exercido com discricionalidade. Relembrando os 3 atributos do poder de polícia, DAC: discricionalidade, autoexecutoriedade e coercibilidade. O item 3 está correto e apresenta uma das diferenças entre o poder de polícia administrativa e a polícia judiciária. Correto. Né? Ele votou como correto, mas, de novo, para mim, tem um equívoco aqui, colocar o militar como judiciário na ponta da caneta. Se for um concurso mais aprofundado, tem que olhar. Se tivesse os 3 errados aqui, eu iria, né? Para mim, os 3 estão errados, por causa do militar. Como ele botou, né, essas combinações aqui, eu fui na C. É a forma de fazer prova, né? Você vai no menos errado, né? Pois é, isso aí eu perderia, sabe em qual, professor? Qual? Quando eu olhando aqui, sendo bem sincero, né, na C, que assim, eu não, eu observei o sempre, mas eu sei que tem exceções, né? Aham. Aí eu falei, pô, deve ser 2 e 3, certo? Aí eu iria de C, não C não, desculpa, de S, se não me engano, que Mas aqui botou o cara sempre vinculado, sempre tem é. vinculado, aí tem o discricionário, aí o senhor Não. lembrou bem. Vamos lá. Sebraspres, Controladoria Geral do Município de João Pessoa, Paraíba. Conhecimentos básicos. No que se refere às características do poder de polícia e ao regime jurídico dos agentes administrativos, julgo o item que se segue. As multas de trânsito são expressões do exercício do poder de polícia. São dotadas de autoexecutoriedade? Não, né? Vamos lembrar aquele conceito de autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade é aquela situação, isso aqui é clássica, essa pergunta.
Autoexecutoriedade, como a gente falou na aula passada, eu acho, é aquilo que a administração pública, ela mesma executa, ela mesma faz, né? Então, por exemplo, uma determinada demolição, foi determinado que aquilo está em área pública, não pode aquela construção. Você vai lá e faz a demolição. Pega os carros, né, o trator, todo o maquinário da prefeitura, do estado, do município, vai lá e detona aquilo, né? Quebra aquilo ali para não gerar, né, mais incidência de mais outras obras, outras construções. Você fez o quê? Autoexecutoridade. Você mesmo executou. Agora, quando você aplica uma multa, você está exercendo no poder de polícia ali a coercibilidade. Por quê? Porque você está forçando a pessoa, né, que ela já descumpriu alguma coisa e você está forçando ela a, olha, você fez aquilo errado, estou te multando. Então você não está executando, porque na verdade gera essa sensação. Pô, não, mas ele não está multando. Não, mas a multa ela não é uma execução, a pessoa ainda vai pagar isso. E ela pode, se quiser, questionar isso na justiça. Você recebe uma multa de trânsito, você pode questionar no Detran, pode ir na justiça. Então você não executou nada de verdade, você fez uma coercibilidade de tentar fazer com que a pessoa se amolde o comportamento dela, aquilo que está previsto na lei. Então, isso cai muito em prova, perguntando a multa. A multa não é autoexecutoriedade, é coercibilidade. É você forçando a pessoa a moldar o comportamento dela. Porque a pessoa anda abaixo do limite de velocidade em determinadas vias. Que, na verdade, ela está com medo de receber uma multa, né? Ela sabe que se ela ultrapassar, ela vai ser multada. E se ela ultrapassou, ela recebeu uma multa. Aí dá aquela impressão que ele já executou. Não, ainda não executou. A pessoa pode alegar e dizer, olha, na verdade, a minha mulher estava passando mal, né? A mulher estava em trabalho de parto. Aí você pode questionar, tem várias situações que você pode, né, dizer, olha, excepcionalmente, realmente a multa, né, não vai precisar ser paga. Então, isso aqui é clássico de prova. Deixa eu só botar aqui, que a gente não colocou. É o clássico da prova, essa da multa. Então, vamos lá. Pelo contrário, as multas não são dotadas de autoexecutoriedade, embora sejam revestidas de coercibilidade. Se você recebe uma multa de trânsito e decide não pagá-la, a administração deverá acionar o Poder Judiciário por meio de uma ação judicial de execução, para que o valor da multa seja cobrado, de modo forçado e retirado do seu patrimônio. Então, a multa é coercibilidade, poder de coercibilidade, fazer coerção para que você se amolde. Vamos lá, como SEBRASP, Tribunal Regional da Primeira Região, Analista Judiciário, Área Administrativa 2017. Alguns meses após a assinatura do contrato de concessão de geração e transmissão de energia elétrica, a falta de chuvas comprometeu o nível dos reservatórios, o que deteriorou as condições de geração de energia, elevando os custos da concessionária. A agência reguladora promoveu, então, alterações tarifárias visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro firmado no contrato. Todavia, sem que houvesse culpa ou dolo da concessionária, o fornecimento de serviço passou a ser intermitente, o que provocou danos em eletrodomésticos de usuários de energia elétrica. Considerando a situação hipotética, julgo isso. Vamos analisar aqui primeiro o contexto fático antes de ler os fatos aqui, antes de ler a pergunta. Vamos lá. Normalmente, essas situações aqui que você está vendo aqui é uma concessionária com uma agência reguladora. Nesse caso, você tem um vínculo chamado especial com a administração pública, né? E não é a concessionária não é uma coisa aleatória. Ela tem um vínculo especial, como se ela tivesse um contrato, né? Meio que um contrato com a concessionária. Eu fiscalizo ela. Então, você vê que a concessionária, a agência reguladora, promoveu a alteração da tarifa, porque ela viu que teve problema. E aqui no final ele coloca que teve, né, uma situação em que a prestadora, né, a concessionária, a prestadora de serviço, deu problema aí no fornecimento. Então, ele está colocando o tempo todo que tem um vínculo e que a concessionária, a agência reguladora, ela, né, tem ali alguma relação com a concessionária. Então, assim, eu nem li a questão ainda, mas você vê que ele está mostrando ali aquela questão que a gente vê, dois tipos de poderes que têm essas questões. Poder hierárquico, poder disciplinar. Poder hierárquico é só quem está dentro de você, dentro da sua estrutura. Quem está fora, a única coisa que você pode exercer é o poder disciplinar. Aí pode entrar o particular. E normalmente uma concessionária é um particular.
Normalmente você faz essa privatização, teve agora, nem sabia, quer dizer, sabia, mas não sabia. Fui tirar a segunda via para pagar da energia elétrica, eu vi que não pega mais na SEB, né? Pega na Neoenergia. Peraí, esse site aqui, meio estranho, não é? Parecido com a cara, mas tem algumas coisas diferentes. Aí já é uma outra concessionária agora que está prestando serviço de energia elétrica aqui, né? No Distrito Federal, já é a Neoenergia. Ou seja, nos outros estados isso há bastante tempo ocorreu, né? Agora que ocorreu aqui no DF. Concessionária agora é uma empresa privada chamada Neoenergia. Não é mais a companhia de energia. Como? Falei, Por Luiz. sinal muito fraca. Eu não tive problema, só entrei lá no site delas. Normalmente eu, assim, às vezes estou com preguiça de descer lá no escaninho lá do condomínio aqui que eu moro para pegar o papel. Tem que pagar a luz hoje. Eu entro no site, né, imprimo ali rapidinho o código de barras. Aí eu percebi, falei, caramba, Neo Energia e tal, tenho certeza. Deu uma gulgada, falei, caramba, já me passou para a Neo. Entenderam aqui essa situação fática? Que ele colocou? A gente nem leu, agora vamos ler lá a pergunta. Considerando a situação hipotética, julgo o item que se segue. A alteração tarifária promovida pela agência reguladora é um exemplo do exercício do poder hierárquico da agência sobre as concessionárias? Você lembra que eu falei que o poder hierárquico você só tem dentro da própria estrutura. Quando você concede serviço público, já era. Você não tem mais poder hierárquico. A pessoa fica vinculada, um vínculo especial com você. A única coisa que você exerce é o poder disciplinar, eventualmente. Mas nesse caso específico aqui, a alteração tarifária é um poder específico das agências reguladoras de quase... A gente estuda muito na área de regulação isso. Eu já passei em concurso de agência da agência reguladora, que foi da Previc. Então, você tem vários poderes na agência reguladora. Então, você tem o poder de fiscalização, poder dever de fiscalizar, poder dever de supervisionar, o poder dever de monitorar, o poder dever de regulamentar, fazer a regulamentação do setor. Então, quem faz a regulamentação do setor, por exemplo, que eu trabalhava, de previdência complementar, era a própria Superintendência de Previdência Complementar. Ela regulamenta, ela diz, vocês vão fazer assim, fundos de pensão. Então, tem os poderes. E ele não tem, a gente não tem poder hierárquico, não tinha, né? Não tinha e não tem. E não vai continuar tendo. Você não tem poder hierárquico sobre os fundos de pensão, porque eles não fazem parte, você só fiscaliza eles, monitora eles. Então, entendeu o equívoco aqui? Você não tem poder hierárquico. Pode voltar rapidamente aqui que vocês vão relembrar. Deixa eu ver aqui. Bem aqui a gente viu isso na aula de ontem. Não sei se vocês lembram. Eu lembro, sobre o particular que não tem vínculo, você está exercendo o poder de polícia, né? Aqui, ó. Quando for... Aqui, ó. Aqui é o resumo disso que a gente está falando. O poder hierárquico, ele só existe aqui, ó. Cadê? Entre a mesma pessoa jurídica, tá vendo aqui, ó? Esse aqui que ele está cobrando. Se você é uma agência reguladora, o outro é uma concessionária, são pessoas jurídicas diferentes, então não cabe. O que pode caber é esse aqui, ó, particulares com vínculo jurídico específico, uma concessionária com sua agência reguladora. Nesse caso ali, você pode ter o poder disciplinar, mas ele não está exercendo o poder disciplinar, ele só está alterando a tarifa ali. Na questão de baixo, onde houve uma prestação intermitente, e eventualmente, se a agência reguladora quiser multar a concessionária, aí ela vai exercer esse poder disciplinar. Por quê? Porque tem um vínculo específico da concessão do serviço público. Mas ali ele está usando esse poder aqui, entendeu? Apesar de não ser esse específico, mas está regulamentando, supervisionando, não tem aqui o poder supervisionar. O poder de polícia ele já acaba. Mas tem os poderes deveres, tá vendo? Poder dever de eficiência, poder dever de probidade aqui, né? Mais aqui, esse aqui lá, de eficiência, né? Esse aqui que está sendo usado lá, os deveres da administração pública, mas o regulamento, mas o hierárquico não é. O que ele está dando a questão é tentando te induzir a isso aqui. Mas não é por causa disso, não é a mesma pessoa jurídica. Entendeu o X da questão ali? O erro da questão, na verdade. Sim. Vamos voltar lá. Opa. Vamos, gente. 2,23. Vamos lá.
Poder hierárquico gera efeitos internos, circunscrito à repartição pública. Consiste no vínculo de subordinação entre os órgãos e agentes dentro da mesma, tá vendo aqui, dentro da mesma pessoa jurídica. Não é o caso aqui, né? São duas pessoas. Portanto, não há que se falar em hierarquia entre agência reguladora e concessionária. Alteração tarifária resulta em síntese poder regulatório, tá vendo? De regulação ou de supervisão, entendeu? São isso aí. A maioria de Advanti nos deu esse poder, porque isso aqui às vezes tem alguns poderes que são específicos de determinados segmentos, entendeu? Então você tem poder de supervisão, poder específico das agências reguladoras. Você supervisiona, monitora, você fica monitorando, né, o tempo todo. E esse monitoramento como é que é feito, Edvan? Os caras são obrigados a todo mês informar a agência reguladora, demonstrativos contábeis, financeiros. Isso é quase igual como é que eu poderia dizer? Uma Receita Federal, entendeu? Além de prestar informações para a Receita Federal, ela presta para o órgão regulador dela. Então, por exemplo, no caso, eu estou dando exemplo do caso lá da fundo de pensão. Então, os caras mandavam demonstrativos de investimentos, demonstrativos contábeis, demonstrativos atuariais, né, demonstrativos de despesas administrativas. Você ficava o tempo todo recebendo e monitorando, cara. É um tipo de poder um pouco além do que o normal, porque normalmente uma empresa ela vai lá e presta para a Receita Federal, porque ela tem que pagar tributo e ninguém fica mais verificando isso. Mas no caso, quando você está vinculado a um setor que é regulado pelo Estado, tem agência reguladora, e você, além de prestar informações para a Receita Federal, em virtude do pagamento dos tributos, você presta para o seu órgão regulador. Duas informações. É uma sobreposição? O governo está trabalhando nisso, porque isso acaba causando, às vezes, uma burocratização, entendeu? O cara fica sobrecarregado lá de prestar informações para a Receita, presta informação para o regulador, e eventualmente presta às vezes para o Estado, presta para o município, ou seja, para a União, para o governo federal presta para a Receita e para o regulador. No nível do Estado também tem que prestar, porque tem que pagar o tributo estadual. No nível do município também tem que prestar às vezes, né, também para o município, pagamento de tributos municipais. Vamos lá. SEBRASP, Tribunal Regional da Primeira Região, Analista Judiciário, Área Administrativa 2017. Com referência aos poderes administrativos, julgue o item subsecutivo. Em regra, o poder regulamentar é dotado de originariedade e, por conseguinte, cria situações jurídicas novas, não se restringindo apenas a explicitar ou complementar os sentidos de leis já existentes. Completamente Ao contrário, né? invertido isso, né? Invertido. Cadê? Não pode criar, né, professor? É que, em regra, é o contrário. Pode criar? Pode, mas em regra não. Por quê? Vai lembrar daquilo que a gente conversou ontem. Decreto autônomo e resoluções do CNJ. São poderes regulamentares que eventualmente criam situações jurídicas novas. Mas isso não é a regra. São duas exceções que eu falei. E está dizendo aqui que em regra é o contrário. Em regra, ele só está ali para o poder regulamentar para justamente complementar o sentido das leis, né? Essas duas exceções, o decreto autônomo do presidente da República ou do governador do estado ou do município, ela é uma exceção constitucional. E como eu falei, tem um julgamento do STF que traz outra exceção, as próprias, né, determinações por meio de resoluções do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta direto o texto constitucional. Não tem uma lei fazendo meio de campo ali para a resolução. Então é errado, né? Eu botei aqui no outro? Botei. Pelo contrário, o poder regulamentar da administração pública não inova o ordenamento jurídico. Ele se limita, em geral, a regulamentar os direitos e obrigações já criadas mediante lei. É o poder legislativo, em sua função típica, que é dotado de originariedade. Errado. Vamos lá. Questão 25. SEBRASP, Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, 2017. Para garantir maior segurança à coletividade, foi determinada a restrição do acesso a certa área pública, que era utilizada livremente por todos. Então, situação fática, interpretar a situação fática. É muito importante na questão, principalmente da CESP, ela faz muito isso, mas outros bancos também já têm acompanhado esse sentido. Eles colocam sempre uma situação fática, quer dizer, uma situação de fato, né, um contexto
real, contexto, né, imaginário real, né, contexto para você interpretar a aplicação do conceito jurídico na prática. Então, você tinha uma área que todo mundo usava e você passou a, tipo, não, aqui não pode mais utilizar, passou uma faixa ali de que nem aquelas de policial lá, de cena de crime, né? Aqui é determinada área, agora não pode mais usar. Vai fazer uma obra, fazer um canteiro, fazer alguma coisa aí. Nessa situação, com base nos poderes administrativos, essa determinação é. Então, ainda tem, botou isso aqui, ó, para a segurança, para maior segurança. Ou seja, ele fechou a área para dar mais segurança, né? Que era utilizada livremente por todos. Aqui, melhor não usar, senão vai trazer, né, provavelmente, né, insegurança para as pessoas aqui que frequentam esse local. Primeiro, é irregular, porque extrapola o poder hierárquico. E, primeiro, poder hierárquico em relação particular, nada a ver, né? Primeiro era por todos, então já matou aqui esse item aqui. Poder, já meteu o poder hierárquico. Irregular, tendo em vista que a administração não pode restringir o acesso a bens públicos por configurar isso abuso de poder? Não. Não, né? Ao contrário. A administração pública tem um poder de polícia que se verifica em quem? Bens, direitos, né? Bens, direitos e o que mais? Tem uma terceira. E fatos, né? Bens, direitos e fatos. Bem, direitos, acho que é outra palavra aqui. Tá faltando a palavra. É bem, direitos e... Esqueci agora. Sobre coisas. Os outros poderes, eles vão sobre a pessoa. Eu vou punir a pessoa. Aqui eu estou querendo moldar o comportamento da pessoa. Então, eu vou ao fato, ao bem, ao jurídico, né? Então, não, também está errado. Válido em decorrência do poder regulamentar. E está regulamentando alguma coisa aqui? Uma lei? Válido em decorrência do poder de polícia, que visa o interesse da coletividade. Letra D, né? Você foi lá e restringiu um bem público ali. Entendeu? Um direito, né? Direito de ir e vir. Um direito também. Regulamentou um direito ali. Restringiu um direito. Agora fiquei em dúvida aqui, as 3 palavras. Vamos voltar aqui rapidinho. Só para eu ver aqui as palavras, que eu estava com ela na ponta da cana. Cadê? Acho que foi na aula de ontem que a gente leu isso. Ele recai. Poder de polícia. É por aqui. Eu tinha até marcado aqui. Bens, direitos, hierárquico. Cadê? Rapidinho, só para não me esquecer mais. Cadê? Tá por aqui. Omissiva. Cadê? Encontro. Acho que é no quadrinho, não, professor? Foi no quadrinho. Um quadrinho? Pera aí, vamos ver. Tá É, chegando aí aqui. acima. Porque já tinha caído numa questão, isso aí. Vamos ver aqui no resumo. São 3 palavras. Bens, direitos, qual é? Está aqui, poder de polícia. Aqui. Condicionar o uso de bens, atividades privadas. Não, não. Aqui, vou botar um Ctrl F aqui. Bens. Vamos lá para baixo que ele vai encontrar. Aqui, ó. Questão 19. Sobre bens, atividades e direitos. Que a polícia, ela recai o quê? Sobre a pessoa. Você punha a pessoa. Polícia judiciária, né? No caso do poder de polícia administrativo, você seu foco é bens, atividades que podem ser nocivas né, ao consumidor, à coletividade e os direitos seu. Nesse caso, você deu um exemplo brilhante que é direito de ir e vir. Recai sobre o direito de ir e vir naquele local ali, livremente. Questão errada, aqui a letra correta é essa aqui. Bota aqui, bens, direitos e atividades. Não esqueça mais, isso é bom para uma prova oral.
cara Lembrei do manda na professor. hora da prova oral a diferenciação, só finalizar, só para fazer como é o nome? Uma Tá vendo? simulação. Então, excelência. A diferença clássica entre, né, o polícia judiciária é que a polícia judiciária, o foco é na pessoa. E a polícia administrativa, a polícia administrativa, recai sobre bens, atividades, direitos. Aí o examinador já, opa, cara. Professor, eu lembrei, sabe de quê? Que o senhor lendo agora aí? Não tem aquela marca Bad Boy? Uhum. Aí, ó, o É, bad aí, ó, bens, bem, atividades e direito, né? botar B o de bad. bem, né? A de atividade, o bad do bad boy, né? Vou botar esse mnemônico depois lá em cima. Notem que o ato administrativo restringiu o uso do bem público. Assim, trata-se de clara manifestação do poder de polícia. Eli Lopes Meirelles o define como sendo a faculdade que dispõe a administração para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades, e fui lá para cima, estava aqui embaixo. Bens, atividades e direitos em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Vamos lá, questão 26. SEBRASP, Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 2017. Para cumprir suas funções e finalidades, a administração pública pode, à luz do princípio da supremacia do interesse público, exercer alguns poderes previstos na doutrina. Até aí, correto, aí tá, porque ele está contextualizando. Uma das espécies do poder administrativo é o poder, vamos lá, ordem jurídica, não existe, a gente não, negocial, não tem. Enunciativo é um tipo de ato administrativo. Só Iria sobrou esse. por eliminação, né? Esse Se não aqui quisesse tá. acertar. Esse aqui bem tranquilo, né? Ele botou um negócio que não tem nada a ver. Poderia ficar em dúvida, sei lá, ordem jurídica? Eu acho meio estranho poder de ordem jurídica. Que seria o regulamentar, né? Mas, assim, disciplinar tá muito caro, né? Muito claro. Muito claro ali, poder disciplinar. Se você tivesse lido a lista de poderes, você já matava. Né? Questão sem grandes dificuldades cobrou conhecimento sobre os poderes administrativos, que pode ser o vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentário de polícia. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Ali não tem nenhum desses, só o disciplinar. Vinculado e discricionário, fácil de decorar. Hierárquico e disciplinar são correlatos. Vinculado e discricionário são correlatos, né? Discricionário, hierárquico e disciplinar também são correlatos, né? Um até, né, como é que fala? Deriva do outro. Regulamentar, que é o dos regulamentos, e o de polícia, que é o que praticamente o que mais cai em prova, é aquele que você assim vai revisar poderes, foca no poder de polícia, revisão, entendeu? Que é aquele que eles vão sempre cobrar mais. Vamos lá, questão 27. SEBRASP, Procuradoria de Justiça C. Ah, não, isso é Polícia Judiciária Civil, não sei, Mato Grosso. Não tem PJC, não entendi essa sigla aí. Delegado de Polícia Substituto. Não entendi, não. Procuradoria de Justiça Civil? Não entendi. Vamos lá. A administração pública de determinado município brasileiro constatou o funcionamento irregular do estabelecimento que comercializava refeições. É o típico caso que ele já vai, assim, pela descrição ali da situação fática, dos fatos, poder de polícia que ele vai cobrar, né? Ele traz ali o quê? A administração pública de determinado município constatou o funcionamento irregular do quê? Do estabelecimento que comercializava refeições, de um restaurante. Estava irregular o restaurante. Vamos lá, o que ele quer. Vamos ver as situações que ele vai colocar. Se houver tentativa do proprietário para impedir o fechamento do estabelecimento, a administração poderá utilizar-se da força pública, independentemente de decisão liminar. Correto, né? Isso aqui é o poder de autoexecutoriedade, né? É a parte da autoexecutoriedade do poder de polícia, é o DAC, né? Que ele colocou para a gente, né? Que é a discricionariedade, o A de autoexecutoriedade e o C de coercibilidade. Então, aqui é a executoriedade. Eu não vou pedir ao Poder Judiciário para fechar o estabelecimento. Eu vou lá e vou fechar. Está irregular, então eu fecho. Então, isso aqui está correto. Eu posso fechar sem pedir decisão liminar de justiça. A administração, com a utilização dos seus próprios meios, poderá impedir o funcionamento do estabelecimento
Sim, isso aqui é o C, né? Coercibilidade. Eu posso não executar, mas eu posso, por outros meios, né? Com outros meios, tentar impedir o funcionamento. Posso multar, né? Posso botar uma faixa grandona, aquela tipo de local de... Como é que a gente chama? De local de crime. Para dizer, ó, isso aqui não pode entrar ninguém. Então, por enquanto, as duas estão corretas. Vamos lá. A administração estará impedida de utilizar o critério da discricionalidade para impedir o funcionamento do estabelecimento? Impedida? Não, né? O poder de polícia ele é discricionário. Pode usar, né, o critério da discricionalidade para fechar. Quer dizer, por que está fechando? Não, porque eu tenho uma margem ali entre fechar, te multar, deixar aberto e fazer com que você se comprometa a cumprir determinadas, né, determinações mínimas, mas eu posso fechar, o poder de discricionalidade dali do julgamento de qual é a irregularidade na situação. É uma baratinha que foi encontrado ou é sei lá, um ninho de rato, tudo sujo, restaurante tudo irregular, né? Então não tem nem alvará de funcionamento. Letra para mim está errado. A 3. A administração deverá utilizar a polícia judiciária para executar o ato de impedir o funcionamento do estabelecimento. A administração deverá utilizar... não, isso aqui... Tem a Para executar... auto-executariedade, não precisa chamar o Poder na Judiciário, verdade, né? A esse aqui, polícia. ele está em... Como é que a gente chama? Conformidade? Não, exclusão com o outro. Se você aceitar que o outro pode, esse de baixo não pode. Não precisa, né? Por exemplo, se eu disser que esse aqui está errado, então esse aqui está certo. Se esse aqui está certo, esse aqui tem que estar errado, né? Se esse aqui que eu digo que eu posso eu mesmo fazer, eu não preciso da polícia, né? Não devo usar a polícia. Entendeu? Verdade. O que eu falei é excludente. Então, para mim... Peraí, agora me perdi aqui. Não, para mim ficaria esse correto, esse errado. Então, estão corretos. 1 e 2. Ah, Bom, vamos lá. 1 e 3. Está errado o 3 para mim. Então, já mataria aqui. 3 para mim está errado. 1, 2 e 4. Não, 4 para mim está errado também. Entrou o 3 também está errado. O 3 está muito errado para mim. Tem uma pedida de... O próprio, a gente acabou de ler, o poder de polícia ele tem o DAC. Então, você pode usar a discricionalidade, que é discricionalidade e auto-executoriedade e coercibilidade. Então, ele está impedido de usar a discricionalidade? Não pode, né? Para mim, então, ficaria a letra A. Alguma consideração? Não, também, professor. Não. Vamos ler. Item 1 e 2 estão corretos e decorre do atributo da auto-executoriedade e da coercibilidade do poder de polícia, os quais autorizam, inclusive, o emprego da força, caso necessário, para impor o cumprimento de determinações administrativas em prol do interesse público. Assim, a administração possui meios próprios para executar os atos de polícia, não dependendo do poder judiciário para tanto. O item 3 está incorreto. Notem que a interdição do estabelecimento, caso ocorra, se dá em virtude do exercício do poder de polícia, o qual tem como um dos seus atributos a discricionalidade como em geral, né? O item 4 está incorreto, pois a administração se utiliza do poder de polícia administrativo, o qual não se confunde com a polícia judiciária. Ele perguntou aqui. Ah, tá. Mas aqui não botou o poder. Para mim, dá a entender que ele ia solicitar a polícia, deverá utilizar a polícia, né? Ele botou o poder de polícia judiciária, a polícia judiciária, né? Mas tudo bem, dá na mesma interpretação. Vamos lá, questão 28. SEBRASP, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Auditor de Controle Externo, Auditoria de Contas Públicas, 2017. Com relação a agentes públicos, atos administrativos, poderes da administração pública e responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente. Ainda que a lei ofereça ao agente público mais de uma alternativa para o exercício de poder de polícia, a autoridade terá limitações quanto ao meio de execução. Essa aí é boa também. Eu acho que está certo, né? Porque ela não pode extrapolar também, o poder de polícia não pode extrapolar, não pode chegar, como o senhor estava falando, né? Por exemplo,
o cara encontrou uma baratinha ali, eu vou interditar por causa de uma barata. Eu acho que não é, como é que é a palavra? A palavra me fugiu, mas não é certo nem decente, né? O cara chegar e fechar o estabelecimento. Não, pô, vou matar aí, eu vou pisar na barata se você só encontrou alguma uma. coisa na mão. Tá ouvindo aí? Sim, como é que é, professor? É que eu gosto de ficar, às vezes, com alguma coisa na mão aqui para. Às vezes só com a mão aqui solta fica parecendo a banana. Mas, assim, é o que você acabou de falar. Então, você tem, né, essa discricionalidade, né? Alternativas, essa alternativa, né? Mais de uma alternativa é a discricionalidade. Posso fechar, posso multar, mas na hora, né, que eu vou executar, eu tenho limitações, né? Não posso ser abusado do poder. Para mim está correto. Alguma consideração mais? Para mim não tem grande. Deixa eu ver aqui a minha canetinha. Essa canetinha é boa. Vamos lá. A discricionalidade é um dos atributos do poder de polícia, ok, que é a primeira parte. Assim como regra geral, os atos de polícia são exercidos mediante decisão do administrador por uma atuação, dentre outros alternativos. De toda forma, sabemos que a discricionalidade não consiste em um cheque branco. Ao administrador, trata-se de uma margem de liberdade decisória a ele concedida, que deve ser exercida nos limites e condições previstos em leis. Então, correto. Pode parecer meio... Nós... Deixa eu ver se a gente marcou a outra aqui. Marcou. Vamos lá. Sebrasp, Ceres, Pernambuco, agente de segurança penitenciária. Com relação aos itens, com relação ao poder de polícia, julgue os itens a seguir. Vamos lá, tem que analisar de um por um. A coercibilidade caracteriza-se pela possibilidade de a administração executar, não, né? Botou aqui executar, quebrou a questão. A coercibilidade é a possibilidade de você fazer coerção para que a pessoa faça determinado comportamento ou cumpra determinações da administração pública. Executar, né, é a autoexecutoriedade pública, pela possibilidade de a administração pública executar decisões pelos próprios meios, sem recorrer previamente ao Poder Judiciário. Isso é autoexecutoriedade. Letra aí, item 2, né? A autoexecutoriedade caracteriza-se pela obrigação dos administrados a observar os comandos emitidos por atos de polícia. Aí, ao contrário, é coercibilidade, né? Inverteu aqui. Ou seja, a coercibilidade ela caracteriza pelos administrados observar os comandos emitidos por atos de polícia. Aí não seria nem coercibilidade, é o cumprimento do poder de polícia em si, né? Coercibilidade é quando eu te multo, né? E aí você pode até questionar, nem fazer o meu comando, ir lá e pagar, você pode questionar. Na verdade, a autoexecutoriedade é o contrário. A autoexecutoriedade é a parte de cima que a gente leu, ó. Segunda parte da frase de cima. É você mesmo executar suas decisões. Então, aqui para mim está errado. E aqui está errado também. Denomina-se originário o poder de polícia que abrange leis e atos normativos provenientes de pessoas políticas da federação. Não me lembro desse termo, não. Denomina-se originário. Mas vamos deixar aqui. Que a gente pode voltar lá em cima para ver a classificação do poder de polícia. Tem algumas classificações, né? Preventivo, repressivo. Agora, originário, não sei. Tá com cara aí, enfim, das leis, ok. Agora, esse dado administrativo pode agarrar um pouquinho para mim. Originário, ok. De leis provenientes de pessoas políticas, né? União, Estado e município, ok. Agora, atos, vamos lá. Poder de polícia é discricionário, mas limitado por lei. Correto. E agora? Tem que definir entre três. Vamos lá. Vamos pela a coercibilidade que é pela possibilidade da administração pública executar decisões. Eu sei que um está errado. Então, elimina aqui, né? Elimina aqui. Então, eliminei 2. Só lei de novo. Pela obrigação dos administrados observarem os comandos emitidos pelos atos de polícia, para mim está errado isso aqui. Não é o particular que faz os comandos, né? Que é a própria administração que executa. Então, 2 estaria errado também para mim. Sobraria o 3 e 4.
Sei, eu iria de 3 e 4. A 2 ali, eu tô com 90% de certeza. Auto-executoriedade, ok, não tem. Esse é o Eu iria, mando eu iria do de, cara. eu iria de D aí, professor. D, 2 e 4. É 2 e 4. Nós observar os comandos. Porque, assim, de certa forma, a auto-executoriedade, né? A administração vai lá, né, e executa qualquer ato. Uhum. Então, a pessoa, por exemplo, vamos lá, vou fechar porque você tá Uhum. irregular nisso aqui. Então, a Uhum. pessoa ela tem que observar onde está a irregularidade, pelo menos esse é o meu ponto de vista, e consertar aquilo. Então, de certa forma, ele tem que observar. Eu iria de Esse, D. esse conceito, agora que veio à mente, rememorou a mente, esse conceito do item 2, na verdade, é uma conceituação jurídica específica da Maria Silva Zanella de Pietro, que ela fala o seguinte, que a coercibilidade ela se divide em duas, que normalmente os doutrinadores eles colocam só o DAC, discricionariedade, né, autoexecutoriedade e coercibilidade. Maria Silva Zanella de Pietro ela pega o seguinte, ó, a coercibilidade na realidade se divide em duas, né, desculpa, a autoexecutoriedade se divide em duas. Não, a coercibilidade e divide em duas, a autoexecutoriedade. Agora, não, a autoexecutoriedade se divide em duas, para ela. Ela fala o seguinte, a autoexecutoriedade, ela pode ser eu mesmo vou lá e faço, desculpa, é a autoexecutoriedade que ela define, que se Executa. distingue, vou lá e executo, e tem uma autoexecutoriedade que ela, na realidade, tem uma subespécie dela, que é exigibilidade. Eu dou o comando e exijo que você faça. Ou seja, eu tenho o equipamento, vou lá e destruo a construção irregular. Mas eu não tenho equipamento, eu vou lá e exijo. E aí seria, nesse caso, a autoexecutoriedade, né? Mas aí ele teria que dizer exigibilidade, porque esse item 2, para Maria Silva Zanella de Pietro, seria também teria uma autoexecutoriedade, mas como subespécie, então, como exigibilidade, não sei. Mas eu iria por enquanto. Mas, assim, numa prova oral, eu teria que destrinchar disso, que a autoexecutoriedade pode ser de duas formas, por meio de exigibilidade, que não é a coercibilidade, exigibilidade e a própria autoexecutoriedade. Luiz, para você fazer o voto de Minerva, você vai em qual? Aí não está aí mais. Eu acho que eu vou na D. Na D? Vamos lá, eu vou até desmarcar aqui. Eu, por enquanto, estou indo na E e vocês na D. Vamos lá. O item 1 está incorreto, pois confundiu o atributo da coercibilidade com a autoexecutoriedade. O atributo da autoexecutoriedade que representa a desnecessidade de submeter ao Poder Judiciário os atos administrativos previamente à sua execução, como regra geral. Trata-se da ação com os meios próprios da administração. Então, isso aqui já tinha matado. Vocês acharam que essa está correta e eu achei que estava errada. Ele falou que está incorreto, pois é o atributo da coercibilidade que representa a imperatividade dos efeitos do ato do polícia. Na verdade, não vou dizer superficial, não sei, não tá. Porque isso aqui, de novo, para mim é aquela questão, isso aqui, da confusão de autoexecutoriedade em duas espécies, Maria Silva de Preto, mas eu marquei errado. Item 3 está correto. O poder de polícia originário é aquele exercido por órgãos pertencentes à estrutura das próprias pessoas políticas, a saber, órgãos da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Em outras palavras, trata-se do poder de polícia exercido pela administração direta. Entendi, mas ele não falou aqui administração direta, ele falou da lei. Denominação originário, poder de polícia que abrange leis e atos normativos provenientes. Ou seja, ele está explicando uma coisa, mas está escrito outra aqui, entendeu? Ele não está dizendo, se fosse administração direta, ok, seria originário. Vamos lá, o item 4 está correto, pois retrata a discricionariedade enquanto um dos atributos do poder de polícia, a qual inegavelmente encontra limite previsto em lei. Então, a letra E mesmo. Mas vamos subir um pouquinho. Opa, vou pegar esse aqui. Cadê? Não, aqui. Vamos só voltar ali um pouquinho para ver as classificações. Ele botou uma classificação ali, mas que não está aqui. Mas foi bom. Sebrasp, não esqueço mais. Vamos lá, bem aqui. Vamos rapidamente aqui ver. Hoje as questões estão demoradas, né? Vamos acelerar um pouquinho. A Elas gente vai ter que fazer estão mais muito uma. grandes, né? A maioria A foi grande, professor. maioria foi de item.
Vamos lá, ver se tem aqui os tipos de poder de polícia. Ah, tem aqui, ó. Poder de polícia originário, administração direta. Poder de polícia derivado, administração direta. Acho que são em 5 anos. Deixa eu ver se tem mais algum resumo aqui. Poder de polícia. Opa. Dever de eficiência. Deixa eu ver se tem a classificação. Dever... Não, esse aqui é o poder dever. Deixa eu ver se tem a classificação essa aqui. Exemplo 1. Não, esse aqui é o abuso de poder. Deixa eu ver se ele botou a classificação aqui. Vamos ver se tem prescrição. Ah, só tem esse aqui mesmo. Originário, administração direta, delegado pelas entidades de direito público, entidade de direito privado. Consentimento e fiscalização. Apenas faz. Esse aqui o STF já que a gente estudou. Só tem esse mesmo, essa classificação. Eu sei que tinha mais. É originário e derivado. Originário e derivado. Cobrança. Entendeu? E aquela da Eri Meirelles? Como? E o negócio da Eri Meirelles? É na alta executoriedade ou... Vamos lá, voltar aqui. Vamos lá aqui. Autorização, modalidades. Vamos ver aqui o que ela falou. Distinção, bancário, competência, poder de polícia. Competência, todos podem ter, revisão. Distinção entre outras atividades estatais, que você restringe. Modalidades, né? Preventivo e repressivo. Licença e autorização. Você tem atributos, aqui, ó. Vamos ver aqui, discricionariedade, autoexecutoriedade, tá vendo? Sem autorização judicial, por exemplo, controle. Exemplo clássico, cobrança de multas, entendeu? Assim, a multa em discussão posterior permitida, exterior da súmula. Avançando aqui, ó. Maria Cezana de Pietro, ela destaca que o ato por isso tem urgência, quando entrando para a defesa, emergência, situação. Deixa eu ver se ela coloca aqui. É importante aqui, ó. Ela divide em 2 aqui, ó. Aqui, é importante destacar a distinção entre 2 características da autoexecutoriedade constante de Maria Silva Zanella de Pietro, de forma mais contundente Celso Antônio Bandeira de Mello, a partir do estudo da doutrina Fontes. Ele diz que tem a executoriedade em si e a própria exigibilidade. A executoriedade é executar mesmo diretamente. E a exigibilidade é usar meios indiretos para que aquilo deva ser cumprido. Esse é justamente o item 2 dessa questão. Quer ver? Olha como é que ele está escrito. Quer ver? Ou seja, caberia um recurso essa questão. Vamos voltar aqui. Ao item 2 aqui. A autoexecutoriedade acredita pela obrigação dos administrados observar os comandos emitidos por atos de polícia. Isso aqui é exigibilidade. Estaria errado, por uma parte, porque aí... Mas, assim, entendendo que a autoexecutoriedade são 2 tipos de autoexecutoriedade, tanto a executoriedade em si quanto a exigibilidade, também estaria correto, né? Que ela se divide em 2, a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, por esses 2 doutrinadores, se divide em executoriedade e exigibilidade. A executoriedade eu faço. Exigibilidade, eu mando fazer, o cara cumpre. Mas todos os 2 são autoexecutoriedade. Entendeu? Não preciso, porque quando eu falo auto, no sentido, não é só de eu fazer. Mas, na verdade, o auto significa esse poder. Não preciso né? pedir para o outro poder, que é o judiciário, para que eu possa cumprir o que eu quero aqui. O auto aqui é do não precisar solicitar determinação judicial, mas se divide em executoriedade e exigibilidade, entendeu? Eu acho que isso aqui caberia um recurso aqui. Qual foi o concurso? Agente de segurança. Dá para argumentar esse recurso aí. SEBRASP, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, técnico judiciário. O poder de polícia é indelegável. Está perguntando. É delegável no âmbito da própria administração pública em todas as suas dimensões. A pessoa jurídica de direito privado também é particulares. Particulares não, né?
Imagina uma pessoa física. E delegável não é. A gente já viu que a gente pode delegar, né? Para pessoas jurídicas, para outra pessoa jurídica. A gente viu até que tem um julgamento do STF que foi feito agora esse ano, mostrando que a gente pode delegar. A única coisa que a gente não pode delegar hoje no Poder de Polícia, é a parte de normatização. Aí é só o órgão da administração pública que pode fazer. Agora, todos os outros 3, né, do ciclo de polícia você pode delegar. Atual posição do STF. Antes, a parte, né, em que você fazia a multa, aí você voltaria, eventualmente, para o poder de polícia originário, né, ou pelo poder de polícia do poder público. A cobrança de multa também poderia ser feita por um particular, mas hoje esquece isso. Hoje você pode tudo. Só não pode delegar para uma empresa privada ela fazer a norma de cobrança. Não. Quem faz a norma é o ente público. Agora, todo o resto, cobrança, multar, o que ele quiser do poder de polícia, ele faz. Agora, quem faz a norma para a entidade privada, sociedade de economia mista, empresa pública, é o órgão público. E a empresa pública cumpre o poder de polícia. É suscetível de delegação no âmbito da própria administração pública, desde que o delegatário não seja pessoa jurídica de direito privado. Não tem essa restrição. Hoje pode direito privado. Lá no passado podia direito privado, só que você não delegava todo o ciclo de polícia. Né? Hoje você não delega tudo, delega 3. A parte de normatização continua com você, mas não tem problema para a entidade privada. Pode ser legado em sua dimensão fiscalizatória a pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública. Esse aqui é, pelo que estou vendo aqui, ele está ainda usando o entendimento, questão antiga, entendimento anterior. Né? Então, por enquanto, fica aqui essa letra D. Pode ser delegado em suas dimensões legislativa? Não, dimensão legislativa nem hoje, com o atual avanço de, né, mais liberdade na delegação, nem hoje você delega a legislativa. A legislativa tem que ficar com o poder público, né? Bom, por enquanto, para mim foi essa. Vamos lá. Primeiro, o poder de polícia é indelegável? Não, você pode delegar. Ele pode ser originário, mas depois pode ser derivado. Você delega ele. É delegável no âmbito da própria administração pública. Em todas as suas dimensões, não. Hoje, nem a dimensão, nem hoje, mais libertário que for a decisão do STF, a dimensão legislativa você não delega. E também não delega para particulares. Né? Você delega para pessoas jurídicas, direito público ou privado, mas particulares não. É suscetível de delegação no âmbito da própria administração pública, desde que o delegatário não seja pessoa jurídica de não, botou não. Pode ser pessoa jurídica de direito privado. Pode ser delegado em sua administração fiscalizatória, pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública? Pode. Hoje pode, eu acho que antes pode. Pode ser delegado de administração legislativa? Nem antes, nem hoje. Eu acho que é a letra D. E aí? Lê mesmo. Vamos ler aqui embaixo, acelerar. A questão tomou por base posicionamento jurisprudencial e doutrinário intermediário, no sentido de que é possível a delegação do poder, mediante lei, a entes públicos. Nesse sentido, caso o delegatário seja ente público de direito privado, tem se admitido a delegação apenas da fase de consentimento e fiscalização. Em síntese, temos o seguinte: poder de polícia originário, administração direta, delegado, entidades entidades públicas de direito público, né? Entidades públicas de direito privado, consentimento e fiscalização, apenas essa fase. De novo, hoje você pode ter tudo, né? O STF, mesmo para essas pessoas no delegado, você tem mais. O que entra mais aqui? A fase sancionadora. Sancionadora. Que antes aqui você tem a fase de normatização, consentimento, fiscalização e sancionador. São 4 fases. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Então, letra D. Vamos voltar rapidinho lá em cima que a gente vai ver. Esse resumo. Esse é importante. Poder de polícia sempre tentar pôr essas fases na cabeça, ainda mais com essa decisão do STF, então vai querer cobrar direto. Vamos voltar aqui para a gente não esquecer. Cadê as fases? Volta.
Poder de polícia. Aqui, ó. Vamos lá, quais as fases? Legislação ou ordem de polícia, que é você fazer a normatização, né? Você faz a norma para o poder de polícia, os limites e as condições. O consentimento, são né, as licenças ou autorizações, né, que é prévio ou posterior. Fiscalização e sanção. Antes, você poderia delegar para o privado só isso aqui, ó. Consentimento é fiscalização. Quem faz a sanção era o poder público. Hoje, o STF não, mas esse aqui pode ser sancionado também. A empresa pública específica criada pelo ente público pode sancionar. Qual foi o caso que foi levado ao STF? O município criou uma empresa pública que faz a fiscalização da parte de trânsito do município e aplica multa. O cara é um CLT, empregado público, uma empresa pública e faz multa lá. E isso era divergência doutrinária, porque achava não, só quem pode aplicar multa ou é a polícia militar ou é um cara que fez o concurso para o Detran, entendeu? Ou por Secretaria Municipal. Né, o chamado lá em Belém chama de guarda de trânsito. Não esqueci agora como é que chama lá em Belém. Lá em Belém tem a CETRANSBEL, Secretaria Municipal de Trânsito. Aí tem os guardas de trânsito, tem o pessoal do Detran de Belém, são os agentes de trânsito, e ainda tem a polícia que pode multar. Mas tudo era servidor público. Tanto a... Cara, me esqueci, era CETRANSBEL, me esqueci o nome que a gente chamava. Os caras andavam de vermelho, multava. Detran, de amarelo, lá em Belém, andava amarelo e preto, multava. Aqui em Brasília, acho que também é amarelo e preto a farda do Detran aqui, né? E o PM. Hoje, o entendimento do STF, a parte de multar, que é a sanção, pode ser também para a empresa pública. O que não pode delegar é a legislação, né? Aí tem que fazer a legislação para o ente público. Vou pegar esse julgamento, depois eu boto no grupo. Vamos voltar aqui. Vamos tentar fazer... Quantos minutos ainda temos? A gente fez só 10 questões, cara. Hoje... A maioria bem grande, né? A, B, C, D, né? Vamos mais uma aqui. Mais uma ou duas. Cadê? Vamos lá. 31. Febrás, Polícia Civil de Goiás, Delegado de Polícia Substituto 2017. Último concurso de Delegado de Polícia aí de Goiás. Cargo bom aí. Uma das melhores polícias. Paga melhor no Brasil é o polícia aí do Goiás. Como o pessoal fala, do Goiás, né? De Goiás, é do Goiás. Vamos lá. De acordo com a legislação e doutrinas pertinentes do poder de polícia administrativa. Vamos lá. Pode manifestar-se com a adição de atos normativos, como decretos do chefe do Poder Executivo para regulamentação fiel, para a fiel regulamentação das leis. Aqui está falando de poder regulamentar, né? Para o fiel cumprimento das leis? Não, né? Fiel cumprimento das leis, para mim, é poder regulamentar. Vamos deixar aqui. É poder de natureza vinculada, uma vez que o administrador não pode valorar a oportunidade? Não, né? Ele tem os requisitos dele, né? Os atributos dele, a discricionalidade. Então, errado. Pode ser exercido por órgão que também exerça o poder de polícia judiciária? Acho que pode, né? Por exemplo, hoje, dependendo dos locais, por exemplo, vou lembrar aqui minhas experiências de Belém. Belém, se você for fazer uma determinada, sei lá, movimento, reunião, manifestação, você solicita, né, lá em Belém, para seccional, para a delegacia do local, né? Em alguns locais você solicita para o batalhão de polícia, mas acho que é mais para o apoio do que para... Lá em Belém tem a chamada Delegacia de Polícia Administrativa. Lá o nome é isso, Delegacia de Polícia Administrativa. É justamente o cara que sabe onde está tendo festas em Belém toda, onde o som está alto, onde foi autorizado fechar a rua. Tem uma Delegacia de Polícia Administrativa. Acho que, por enquanto, eu deixaria a letra C também. Eu já eliminaria a letra A aqui de vez. Essa aqui, para mim, já está mais correta. É assim que eu vou fazer na prova. Primeiro, opa, eu acho que é essa. Opa, essa aqui está melhor ainda. Você vai vendo as menos pior, né? É de natureza preventiva, não se prestando ao exercício, portanto, de repressivo. A gente viu que tem as duas partes, né? Repressiva e
Preventiva e repressiva, lá em cima não resolve. Tu vê que o poder de polícia tem que estudar bastante, né? Aqui tem muito detalhe, gente. É poder administrativo que consiste na possibilidade de a administração aplicar punições a agentes públicos. Aqui é o hierárquico, né? Disciplinar, na verdade, desculpa. Hierárquico e disciplinar. Agentes públicos que cometem infrações institucionais. Para mim, eu ficaria com a letra C, cara. Pode manifestar-se com a edição de atos normativos como decretos do Poder Executivo para fiel regulamentação da lei, que para mim está bem regulamentar. É o poder de natureza vinculada, uma vez que o administrador não pode valorar a oportunidade de conhecer sua prática, estabelecer o motivo e escolher seu conteúdo. Cara, acho que é que tira totalmente a discricionalidade. Ele pode ser discricionário, é um atributo dele. É de natureza preventiva, não se prestando seu exercício, portanto, a repressiva? Não. É poder administrativo considera a possibilidade de aplicar. Eu ficaria a letra C. Vocês aí. Eu nasci também. Vamos ler aqui. Tá muito. Os outros estão muito. Foi bem diferente dessa daí, gostei dela. A letra A está incorreta, pois, na verdade, diz respeito à manifestação do poder regulamentar. Ok, matamos. Letra B está incorreta, na medida em que um dos atributos do poder de polícia consiste, né, justamente na discricionalidade, relevando os atributos do poder de polícia. D a C. Discricionalidade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Lembrando que esse aqui se divide em executoriedade, né, para a gente também não esquecer mais. Executoriedade e exigibilidade. A letra C está correta. O poder de polícia administrativa é bem mais amplo do que o de polícia judiciária, sendo exercido por uma vasta gama de organizações públicas. Veja em relação à polícia militar, por exemplo, que ora exerce a atividade de polícia judiciária, por exemplo, quando leva um preso a uma audiência do juiz, no curso do processo penal, ora exerce atividade de polícia administrativa, exemplo, quando aplica uma multa de trânsito. A letra D está incorreta, pois a polícia administrativa pode ser exercida tanto na modalidade preventiva, exemplo da expedição de uma licença, quanto repressiva, exemplo da aplicação de uma sanção a particulares em geral. A letra E está incorreta, porquanto a aplicação da sanção ao servidor público não decorre do poder de polícia administrativa, mas dos poderes hierárquico e disciplinar. Então, matamos. Vamos marcar aqui. Eu acho. Vamos ver qual a próxima, essa é muito grande. Vamos lá, pequeno. Vamos lá. O poder SEBRASP, CEDF, né, da Secretaria de Educação da DF, Conhecimentos Básicos. O poder de polícia administrativo é uma atividade que se manifesta por meio de atos concretos em benefício do interesse público. Por conta disso, a administração pode delegar esse poder a pessoas da iniciativa privada não integrantes da administração pública. Errado, né? A informação falou da pessoa jurídica de direito privado, mas mesmo essa decisão da STF é pessoa jurídica de direito privado da administração indireta. Você não delega particulares, não delega a pessoa jurídica qualquer. Essa decisão que eu falei agora da STF é porque nas entidades da administração indireta você tem pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado. A gente ainda vai estudar isso. Hoje, na administração indireta, a gente tem hoje autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. A sociedade de economia mista e empresas públicas, elas são de direito privado. A fundação, ela pode ser tanto de direito público como de direito privado. A autarquia só pode ser de direito público. Então, a gente vai estudar isso. Mas quando eu falo pessoa jurídica de direito privado, ainda assim ela é vinculada ao Estado. É uma empresa, uma sociedade de economia mista da administração indireta. Então, está incorreto mesmo, não? Mesmo agora. A questão está incorreta. Na medida do poder de polícia, segundo a jurisprudência do Tribunal Judiciário, não pode ser delegado a iniciativa privada. A iniciativa privada não pode ser delegado. Pode ser delegado a pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública. Logicamente, da administração indireta. Né? Tá aqui, errado. A gente botou aqui, botei. Vamos lá, questão 33. Com relação aos poderes administrativos, julgo o próximo item. Secretaria de Educação, Conhecimento Básico, cargo 2. Vamos lá. A coercibilidade, uma característica do poder de polícia, evidencia-se no fato de a administração não depender da intervenção de outro poder para torná-lo efetivo. Aqui não é coercibilidade, né? Aqui é autoexecutoriedade. Né? Coercibilidade quando eu faço a coerção. Tranquilo essa?
Tranquilo. já tá fixada essa aqui, né? A questão está incorreta, pois o fato de não depender da intervenção de outro poder decorre da autoexecutoriedade. 34, vamos até 35 a gente para. Sebrasp, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, analista de gestão e administração pública. Acho que a próxima aula a gente acaba. Acho que são 54 questões. Então, vai ficar aí 19, né? Você está na 35. Mais 15 é... Vamos lá. Uma aluna de um colégio estadual, maior de 18 anos de idade, foi flagrada depredando o mobiliário da escola. Então, a minha aluna estava quebrando tudo. Em razão disso, o diretor do colégio aplicou a ela uma penalidade de suspensão por 3 dias na forma do regimento da instituição. Então, poder, são aluna, apesar de não ser assim, servidora pública, mas ela está com vínculo especial de aluno. Então, poder disciplinar ali, né? Aplicou a multa normal, na forma de regimento da instituição. A respeito dessa situação hipotética, julgo o item que se segue considerando os poderes da administração pública e os princípios de direito administrativo. O ato do diretor do colégio é um exemplo do exercício do poder disciplinar pela administração pública. Correto, né? Poderia tentar confundir a gente com botar o hierárquico aí, né? Mas tudo bem. Trata-se da aplicação da sanção a um particular que possui vínculo específico com a administração, que decorre do poder disciplinar. A situação hipotética apresentada na questão é, inclusive, um exemplo citado por Maria Silva Zanella de Pietro. Repare que o poder disciplinar legitima a aplicação de sanções àqueles sujeitos à sua disciplina interna, incluindo a particulares com vínculo específico, como é o caso de um aluno de um colégio público, ou alguém que presta serviço, né, para a administração pública por meio de um contrato. Também. 35, vamos lá. Sebrasp, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, na lista judiciária administrativa. A aplicação de advertência a servidor público em decorrência do cometimento de infração funcional demonstra o exercício do poder. Vamos lá, a gente só pode ficar em dúvida em dois. Regulamentar não é, vinculado não é, polícia não é. Só pode decorrer de dois. Ou hierárquico, porque ele é servidor público, ou disciplinar. Mas como já está a aplicação da advertência, já está a aplicação, assim, eu dei uma ordem para a pessoa, e a pessoa cumpriu, é o poder hierárquico, eu tenho direito de dar ordem. Agora, quando eu aplico a sanção, já é uma decorrência do poder hierárquico, aí já é o poder de disciplinar. Quando é o quê? Desculpa, professor, segunda parte eu não entendi, desculpa. Vamos lá. Nós temos, numa situação em que o cara é vinculado a gente, ou é um servidor público, temos duas possibilidades, poder hierárquico e poder disciplinar. Quando eu dou uma ordem para ele, quando eu estruturo, digo o que ele vai fazer, vai por aqui, você vai sentar aqui, você vai se subordinar essa pessoa, você vai conversar com ela, você vai ser o líder dessa equipe, eu estou dando ordens, eu estou poder hierárquico. Isso é o poder hierárquico normal. Faço uma ordem de serviço, uma portaria dizendo qual vai ser as suas atribuições agora aqui no setor, vai ficar diretamente subordinado a mim, respondendo para mim, né? Aí determino para os outros não demandarem a pessoa, poder hierárquico. A partir do momento em que você descumpre uma dessas ordens, eu já saio do poder hierárquico, porque eu já te aplico uma advertência, formalmente. Disciplina. Aí eu te disciplino. Aí eu poder disciplinar. Entendeu a diferença? Entendi. Vamos ler. Essa interpretação tem. Mais uma questão cobrando a aplicação da penalidade por parte da administração pública. Vejam que, no caso do servidor público, pode-se dizer que a penalização decorre de forma direta do poder disciplinar. No entanto, é preciso destacar que parte da doutrina entende que o poder hierárquico, de forma indireta, também fundamenta a penalização do servidor público, em decorrência das infrações funcionais, mas é o poder disciplinar. Entendeu a diferença do disciplinar do hierárquico? O disciplinar é quando você já... O cara está subordinado, tem hierarquia, mas descambou. Aí você precisa punir ele. Seja com uma advertência, né? Seja com uma punição de suspensão, você vai abranger o hierárquico. Aí da 35 de 36 em diante, a gente deixa para amanhã. Deixa eu ver aqui quantas questões são realmente. 35, deixa eu ver, 2 páginas aqui para ir mais rápido. São, sim, acho que é 54, então fica 19 para amanhã. Cadê? Deixa eu ver se é 54 mesmo, cara. Não, é 58. Então vai ficar 15 mais 8. 23. Então amanhã, se a gente puder começar mais cedo, a gente faz as 23. Pode ser. 6h30, 6 horas? 6h30. É porque tem algumas que A, B, C, D e E. Aquelas que eram inciso 1, item 2, item 3, é que fez com que a gente... Nós fizemos muitas hoje, foi. Então aqui, ó, aqui tem poucas agora. Mas é isso.
A gente vai conversando. 6h30. Um abraço, Ok, bom dia a professor. todos Abraço. aí, William, Tchau, Luiz. bom dia. Bom dia. Muito Abraço, obrigado. Valeu. pessoal do Valeu, um YouTube. abraço. Tchau. 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 Bom Obrigado. dia. Tchau.